Uma boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando mais uma live Teologia e Afins. Hoje discutiremos a questão do cristianismo e a necropolítica, sempre em parceria com o professor Romero Venâncio, da Universidade Federal do Sergipe, Departamento de Filosofia e Núcleo de Graduação em Ciências da Religião. E, como de costume, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, esses encontros assim online, né, vêm ocorrendo desde que iniciou esse período de quarentena da Covid-19. E temos aproveitado este tempo para refletir sobre temas que possam, de alguma forma, se relacionar com religião, com teologia, com ciências sociais e de um modo geral. Eu vou adicionar o professor Romero ao nosso bate-papo, enquanto as pessoas também já estão acessando a live. Segmento. Boa noite, meu caro. Boa noite. Tudo bem, meu amigo? Tranquilo? Tudo bem. Vamos aí. Estava aí fazendo uma introdução já no tema. Isso. Enquanto o pessoal já tem algumas pessoas acessando. Ótimo. Deixa eu lhe falar uma coisa. É que é público, serve para todo mundo que está entrando aí. Antes da gente entrar no tema propriamente dito. Eu ontem tive um encontro virtual com o professor Ivani, lá do Rio de Janeiro. E citamos você. Você já ouviu falar, sabe quem é ele, né? É professor de História, Babalorixá. Sim, E ele coordena lá no Rio a caminhada contra a intolerância religiosa e tal. E era uma conversa com ele, Ivani, com uma moça que ele orienta, chamada Mariana, e com o menino daqui, aquele casal. Eu sei quem, eu sei, Lígia Borges e o Pejigão. Lígia e o marido. E aí o seguinte, eu fiz uma proposta, porque eles querem, a gente ficou de conversar mais, amadurecer a questão do laboratório, né? Contra a intolerância religiosa, a relação entre religiões de matriz africana e o cristianismo. Aí citamos seu nome, citamos outras pessoas, né? Então a ideia de passar a pandemia, a gente tem aquela proposta daquele evento, né? E tal, já eu expliquei para eles, falei para a do NEAB, e sugeri que quarta-feira que vem a live fosse com Ivani, o professor, Ivani e você. E eu me retiraria na quarta, volto na outra quarta, sem problema, e seria sobre essa temática, a intolerância religiosa. Ficou da gente ver por aqui um tema nessa linha teologia e intolerância religiosa, aí seria o professor Ivani e você aqui pelo seu Instagram, tá certo? Entende? Tranquilo? Certo. Beleza? Certo. Pronto, essa era a ideia inicial. Eu tinha falado com ele, e eu converso com o pastor Alexandre, tranquilo. Pois não, entendido? Entendido. Acho que para quem de repente não está entrando, de repente não conhece, o Ivani é lá do Rio de Janeiro, ele é da área de História e é Babalorixá, e recebeu há algum tempo um prêmio da ONU, eu acho, na área de direitos humanos. Acho que foi um dos poucos brasileiros que receberam esse prêmio por causa do trabalho que vem sendo realizado aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, de combate à intolerância religiosa, de promoção do diálogo interreligioso, por causa daquelas situações que estavam ocorrendo, estavam e de uma certa forma ainda continuam ocorrendo, de agressões a terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, e exatamente. toda essa situação que vinha principalmente relacionadas ao problema de alguns traficantes que estão sendo chamados de traficantes evangélicos, na verdade, nesse contexto dessas comunidades do Rio, de São Paulo. Né? Então, é esse Ivani que a gente está falando aqui. Né? Uma figura... Perfeito. Aí, pelo que eu entendi, ele vai ser... A live seria com ele, e você,
E aí teria esse tema, eu acho que ele explicaria melhor isso que você está dizendo, que ele também, esse prêmio, a experiência e também a história do laboratório, né? Que ele quer, ele tem interesse, juntamente com Lígia Borges e o marido, tentar criar aqui um laboratório, né? Um laboratório desse contra a intolerância religiosa. Aí eu conversei com ele, da minha parte, ótimo, ele também lhe conhece, né? Ele citou você e Petrônio. Aqui, que são, Petrônio é o professor da história, né? E ele e você. E aí ficou de quarta-feira, tem uma live com vocês, e aí eu acho que aprofunda melhor esse tema, não é? E a possibilidade do laboratório aqui. Tá certo? Tranquilo? Ótimo. Olha, eu pensei hoje o seguinte, Alexandre. Eu acho que esse tema, né, anda nos, digamos assim, anda nos assombrando, de certa forma. Eu acho que foi um termo que, olha, para se ter uma ideia, esse termo ele existe assim publicamente pelo menos desde 2003, não no Brasil. No Brasil, o termo necropolítica, antes de entrar no cristianismo, ele é muito recente, né? 2018, quando o Achille Mbembe, que é um filósofo da área da política da República dos Camarões, mas ele já deu aula na Austrália, Paris, Estados Unidos, ele é uma figura extremamente cosmopolita, esse Achille Mbembe. E aí esse livro, na verdade, no Brasil, quase que viralizou, né, no sentido desse termo tal. Agora, eu fico pensando, né, e para mim o termo, na verdade, ele popularizou, porque, na verdade, por baixo do termo tem toda uma realidade que na verdade, que deu condição ao conceito. Eu acho que é um fenômeno. Eu estava pensando numa genealogia desse termo como um fenômeno que ele existe a partir de uma condição material que lhe dá sustentação. Então, digamos assim, olha, etimologicamente, não é difícil de entender. Você vai, por exemplo, para o grego necro, é uma palavra grega, né? Necrotério. Então não é difícil, está na nossa, digamos assim, é incorporada à língua, que está ligada à morte, né? E política no sentido grego, de polis, de ação comum, Estado, governamentalidade, governo. Então, política é uma palavra absolutamente ampla, que está na cultura ocidental, pelo menos desde Aristóteles, que é o primeiro que tenta definir o que é política, entrou na nossa cultura. Então, tudo que diz respeito a poder, a Estado, a governo, a relações, digamos assim, estratégias, não é, diz respeito à política. Então, o que eu acho que foi uma sacada, assim, eu acho que uma percepção muito, muito sagaz, né? E, digamos assim, de muito estudo, obviamente, de Achille Mbembe, foi perceber que há uma política literalmente da morte, não é? Ele percebe isso na história, digamos assim, já dava para perceber só pelo século XX, mas não só exclusivamente, mas só pelo século XX, digamos, quando uma pessoa como Joseph Mengele, né, e, consequentemente, aquele staff de Hitler, eles decidem de maneira matemática, de maneira racional e de maneira tramada matar X judeus, e judeus homens e mulheres, aquilo que eles chamam de acerto de contas final. À medida em que eles montam uma máquina para matar pessoas, eles montaram uma máquina, né? Aquilo que o filósofo Theodor Adorno chamava de uma máquina, não é? De matar, a ideia de usar fornos crematórios, não é? Então, assim, quando Mbembe olha para isso, você vê, a história já estava, faltava só dar um nome, mas o fato já existia. Você tinha ali, de fato, uma política de morte. Agora, ele é um camarondês, significa dizer, ele é um africano. Significa dizer, é um camarondês, é um africano que viveu e sabe de políticas coloniais. E não há exemplo mais cabal para dizer o que é uma necropolítica do que a política colonial. Então, a política colonial adotada
pelo menos na modernidade, desde a chamada acumulação primitiva do capital, como bem definiu Karl Marx, desde ali, a acumulação primitiva do capital, ela é claramente uma política de morte. No sentido de que ali entra a escravidão negra, o que fez a escravidão negra para a Europa, não é, durante 300, 400 anos de escravidão, não é? E aí todos os países que dependeram da escravidão negra, a forma colonial com que se estruturou a escravidão negra. Então, Bembe é muito interessante que ele, lendo os europeus, lendo Foucault, por exemplo, lendo a Escola de Frankfurt, por exemplo, lendo lendo esses pensadores europeus, lendo os pensadores africanos e latinos, Bembe percebeu que há, de fato, uma política da morte cravada, por exemplo, na cultura ocidental. E, a partir daí, quando ele dá o nome tanto retrocede ao passado, como o nome, ele diz muito do futuro. Então, eu diria apenas 3 coisas sobre a necropolítica e passaria para você. Eu acho que, primeira coisa, é um conceito operativo e estratégico. Isso, para mim, é fundamental em Bembe. Quando eu li esse livrinho eu acho digamos assim, uma pequena obra-prima. Né? Então, o conceito cravado na história, esse conceito, necropolítica, cravado na história, ele é um conceito operativo e estratégico. Operativo no sentido de que ele opera uma leitura, pelo menos no século XX, do que significou a morte no século XX e quem está condenado à morte no século XX. Né? É o judeu, é o negro, é o cigano, é o pobre, é o operário, é o trabalhador. Tal. Então, assim, ele é um conceito operativo nesse sentido. Agora, eu não acho que ele é apenas um conceito operativo. O conceito de necropolítica ele é também estratégico, no sentido de que ele mostra a estratégia, né? Por exemplo, da lógica do capital, como uma estratégia que é uma estratégia que tem como finalidade decidir quem deve morrer. Decidir quem vai morrer, quem deve morrer. Não é? E isso é muito, eu diria... Onde o conceito de necropolítica é estratégico é onde ele é mais radical, não é? No sentido de revelar, digamos assim, a figura de morte. Mas eu diria também, porque Bembe é da área de filosofia política, eu diria que ele é um conceito político. O conceito de necropolítica é um conceito político. Acima de tudo, um conceito político. Primeiro, ele tem a política na necro, mas assim, ele é um conceito político no sentido amplo, digamos. Ele é um conceito que ele é fundamental para a filosofia política contemporânea. Para você entender a arma de guerra do fascismo, do nazismo, você entender a arma de guerra do neoliberalismo, não é? Você entender, diante de lógicas radicais, não é? Quem de fato deve viver, quem de fato deve morrer. Então, ele é um conceito político. E, por fim, ele para mim, ele é um conceito revelador do que é o capitalismo contemporâneo em sua forma neoliberal. É uma das coisas que mais me chama a atenção no termo necropolítica. Né? É um conceito, digamos assim, que revela toda a tragédia que é a política neoliberal, em sua forma, digamos assim, governamental. Então, assim, nós hoje, eu diria que tem 2 países hoje que são laboratórios para o mundo de uma política neoliberal em que tem como estratégia a necropolítica. O Brasil e os Estados Unidos da América. A forma como foi assassinado George Floyd a semana passada em Minneapolis, eu acho que já é um exemplo disso, né? Assim, quem deve morrer, por que deve morrer, como deve morrer e tal. E sendo aquela figura do negro, né? Eu não posso respirar. Eu acho que não há nada mais definidor do que é a necropolítica do que aquela frase final de George Floyd, eu não posso respirar. Então, assim, eu acho importante. E no caso brasileiro, o que é Bolsonaro, né? Assim, a ideia de rir da morte digamos assim, a sua forma mais escrachada da necropolítica. O Brasil criou a forma escrachada da necropolítica, a forma cínica da necropolítica, que é Bolsonaro e a família. Né? Então, assim, eu diria que esse termo, ele é um termo importantíssimo.
E acho que nós cristãos, que o cristianismo, que a teologia cristã, ela hoje não pode não operar com esse termo. Eu acho que num segundo momento a gente pode falar como o cristianismo pode ser, e isso tenho pensado muito nisso, como o cristianismo pode ser uma estratégia contra a necropolítica. A gente pode falar um pouquinho depois eu falo isso. Mas inicialmente era fazer essa introdução ao conceito de necropolítica e o seu significado. Pronto, Alexandre, eu não sei. Aí você se situe aí, veja como você vem também lendo esse termo, tá certo? Não, eu acho que você digamos assim, fundamentou bem, né, expôs bem o conceito. Eu só acrescentaria, assim, daria um destaque, esse aspecto mesmo da questão colonial, né, que o autor acaba destacando também, como de um certo modo se vai construindo um certo humanismo, né, um certo humanismo a partir da Europa, né, uma concepção de ser humano, esse ser humano como a partir principalmente daquele humanismo greco-romano, né, de que o homem o que diferencia o humano do animal é o fato desse ser humano ter a capacidade de ser um animal racional, vamos dizer assim. E a partir daí, né, vai se construindo toda uma noção de civilização, né, e que a civilização está associada exatamente a estes que desenvolveram essa capacidade de raciocinar, de pensar, né? Isso a tal ponto que um pensador, por exemplo, como Hegel, né, que passa a desenvolver uma filosofia da história, ou uma história como filosofia, de modo que só tem história aqueles que, de uma certa forma, desenvolveram um determinado pensamento, uma determinada filosofia, e ele chega a afirmar, por exemplo, que a África, por exemplo, não teria uma história porque não teria uma filosofia, por exemplo, né? Então, a partir dessa concepção é que se vai construindo a ideia de civilizados e selvagens, né, de que todo o restante do mundo que vai ser colonizado precisa ser colonizado porque se estará levando para essas partes do mundo a civilização. E civilização é exatamente esse conceito de ser humano a partir da Europa, né? E no bojo disso tudo, dessa visão de ser humano, também se constrói todo um discurso, né, um discurso que vai dar fundamentação ao que compreendemos hoje como racismo, né? E que racismo é muito mais do que simplesmente discriminação por causa de cor ou raça praticada por um indivíduo contra outro, né? Porque o racismo tem um fundamento ideológico, né? Tem todo um fundamento ideológico, tem a ver com todo um conjunto, toda uma estrutura que opera de tal forma para garantir determinado poder, para garantir poderes a indivíduos de uma determinada raça sobre outros de outras raças que passam a ser considerados como inferiores, né? E que também se trabalha no sentido de desumanizar, né, indivíduos dessa área. Desumanizar no sentido de passa a tratá-los como se fossem selvagens, animais, como no caso dos índios brasileiros, que eram tratados como se fossem crianças, né, incapazes de pensar ou de decidir por si mesmos e que precisavam ser conduzidos por outros, por quem tivesse mais discernimento. Então, todo o projeto colonial, por exemplo, brasileiro, que aliado a isso também há um projeto salvacionista, né? Dentro das naus está lá também o projeto de trazer um certo tipo de cristianismo, né? E nessa visão cristã que é trazida para a colônia brasileira, principalmente quando se pensa nos nativos, de que eles são como crianças, ou são como crianças incapazes de conduzir ou de decidir por si mesmos. Ou em outros momentos, você passa a tratar como se não fossem seres humanos. Perfeito. Né? Índios não têm alma, negros não têm alma, vamos dizer assim. Então não são seres humanos, enquanto os seres humanos também são desprovidos de determinados direitos,
né, o extermínio das suas vidas passa a não importar. A mesma lógica é aplicada a judeus, a ciganos, a homossexuais, né? Às vezes se fala tanto do Holocausto judeu, e no mesmo período ocorre o chamado Holocausto gay, né? Onde os nazistas primeiro tentam todo um processo para curar homossexuais na Alemanha. Quando isso se revela improdutivo, eles passam a enviar esses homossexuais para campos de concentração, para campos de trabalhos forçados, e depois também são exterminados, né? Então, ocorreu paralelo ao Holocausto judeu um holocausto gay, um holocausto de pessoas homoafetivas durante o período nazista. Porque, no fim das contas, na base, né, tanto do sexismo, do homofobismo, do classismo, do racismo, há um elemento ideológico, né, porque há uma questão relacionada a poder, né. Alguém, a certa feita, fez uma pergunta relacionada a racismo reverso, né, se existiria racismo de negros contra brancos. Eu digo, se você puder me descrever uma sociedade onde os negros assumiram o controle dessa sociedade a tal ponto, de modo que influenciaram de tal modo a cultura, ao ponto de fazer acreditar que a raça negra é superior e que os brancos são inferiores, e desta forma vai se garantindo acesso ao poder somente aos negros, acesso aos melhores cargos, aos melhores salários, às melhores condições dentro da sociedade somente aos negros. E os brancos, sempre que tentam ascender, sempre que tentam conquistar espaço, eles não conseguem, porque toda a estrutura trabalha contra eles. Aí eu vou concordar, Carlos, eu vou concordar com você que existe racismo reverso. Então, ele está, muitas vezes, compreendendo o racismo como gestos de desconfiança contra indivíduos de uma determinada... Digamos que um negro tem um gesto de desconfiança com relação a um branco, ou até sinta uma certa aversão a ter contatos com pessoas brancas. Pode-se entender até um gesto discriminatório, mas não é racismo, porque racismo tem a ver, está relacionado com um aspecto ideológico que estrutura toda uma sociedade de modo a garantir poderes a indivíduos de uma determinada raça, ou de uma determinada classe social, ou de um determinado sexo, no caso do sexismo, ou de uma determinada orientação sexual, no caso dos héteros em relação... Então, se cria essa divisão binária, né, primeiro aí por raças, a parte do racismo, de que existe determinada civilizados e selvagens, brancos, negros, ou também por classes, ou também por sexo, ou por orientação sexual, héteros e homossexuais. Mas na base disso tudo há uma mesma lógica operando, que é garantir poder a determinados grupos e retirar direitos de outros. Então, racismo, sexismo, homofobismo, classismo, no fim das contas, operam em termos ideológicos dentro de uma mesma lógica, né? E vamos dizer assim, pensando nisso, essa necropolítica, né? Se política, de uma certa forma, está relacionada à obtenção do poder para se realizar o que se deseja, e eu digo, a obtenção do poder não tem só finalidade negativa. Então, se a política tem a ver com poder, você pode buscar o poder para realizar mudanças na sociedade, e mudanças que se entendem como benéficas ou para a melhoria desta sociedade. Mas também se busca poder no sentido de conservar as coisas do jeito que estão, porque garante privilégios para determinados grupos, né? Às vezes, a manutenção do poder na mão de determinados grupos é exatamente para conservar as coisas do jeito que sempre estiveram, ou como elas foram naturalizadas ou normalizadas, né? E essa lógica de uma política da morte, né, se beneficia de toda essa estrutura que tem a ver com o aspecto cultural, para desumanizar
pessoas, seja de determinada classe social, de determinada raça, embora o conceito de raça também é ideológico, né? A raça foi construído, a concepção de raça também foi construída a partir dessa mesma lógica. Né? Você passa a enfatizar as diferenças que há entre determinados grupos humanos, diferença a partir da cor da pele, a partir da língua, a partir de costumes, e passa a construir esse tipo de discurso para separar determinados grupos e tornar esses grupos subordinados. Mas essa mesma lógica que desumaniza, né, seja classes, ou grupos, ou por cor, ou por orientação sexual, vai criando condições para que, quando esses indivíduos venham ser apontados ou como os inimigos de uma determinada civilização, os inimigos de uma determinada ordem social, eles possam ser eliminados, né, possam ser exterminados, sem causar nenhum tipo de comoção nos cidadãos daquela sociedade, vamos dizer assim. Então, quando hoje se grita, né, se está gritando que vidas negras importam, é porque durante muito tempo matar negros não importava. Porque matar negros era algo entendido, né, do mesmo modo, da mesma concepção, como alguém que extermina insetos, como alguém que extermina determinados animais, porque se desumanizou tanto, né, os negros, que a morte de negros passava a não importar, né, a não causar qualquer tipo de comoção. É apenas mais um que morre dentro de uma situação que já foi tão naturalizada. Então, isso é assim, descrevendo isso como um tipo de lógica em que todo um sistema e toda estrutura opera para a extinção, né, de determinados grupos ou a retirada de direitos, seja para mulheres, seja para gays, seja para negros. Né? Hoje mesmo eu ouvi de alguém dizendo assim, que ouviu em ambiente de igreja, mas homossexuais não tem que ter direitos mesmo, não. Para que direitos para homossexuais? Eu dizendo, olha, essa mesma lógica, esse mesmo tipo de argumento foi usado no passado contra judeus, contra as mulheres, para negar o direito das mulheres ao voto. Argumentos muitas vezes utilizados a partir da biologia, ou da psicanálise, ou da psicologia, para tentar justificar que as mulheres eram incapazes de ter acesso às universidades, acesso à vida pública, ao ambiente político, que eram propensas a doenças mentais. Toda uma série de argumentos que não vieram somente da religião. A religião, de uma certa forma, começa com isso, contribui muito para isso, e depois, numa outra fase na modernidade, são determinados grupos dentro do campo da própria ciência que passam a munir a sociedade de argumentos, né, contra as mulheres, contra homossexuais, contra negros, por exemplo, contra judeus, e aí vai. E no fim das contas, porque todos operando, né, por uma estrutura ideológica que fazia e ainda continua fazendo com que se não perceba que isso não tem a ver com normalidade ou com algo natural, mas com algo que foi sendo ideologicamente construído, né, ao longo dos séculos. E assim se mata, literalmente, como o envio às câmaras de extermínio, ou também lentamente pela retirada de direitos, ou de um acesso a uma plena cidadania, vamos dizer assim, nas sociedades de um modo geral, no mundo como um todo, vamos dizer assim. Nós ainda vivemos um momento em que diversos países criminalizam, tratam como crime a homossexualidade, por exemplo. Que homossexuais são levados às prisões, ou são punidos em praças públicas, punidos fisicamente em praças públicas. E mesmo onde não há essa criminalização, há uma certa ortogação de direitos, assim, que aparentemente só faz encobrir uma violência que continua ainda ocorrendo de uma maneira velada,
como é o caso de muitos países nossos no contexto mais ocidental, e o Brasil, por exemplo, é um deles. Pronto, era só isso que eu queria acrescentar. Muito bem. Nós temos ainda meia hora, né, que daria para discutir bastante ainda. Eu acho que a gente poderia agora conversarmos sobre a palavra necropolítica no cristianismo. Veja, eu andei pensando um pouco sobre isso, e eu dividiria a minha fala em dois, digamos assim, dois pilares. O primeiro pilar é experiências necropolíticas dentro do cristianismo ou do cristianismo, e experiências de resistência e de negação da necropolítica. Então, o cristianismo, para mim, como toda religião, e em particular o cristianismo, é uma religião absolutamente contraditória e histórica, não é? É como ação humana. Então, você vai encontrar dentro do cristianismo, ou a partir do cristianismo, seja ele católico ou protestante, defesas de posições necropolíticas, e você vai encontrar dentro do cristianismo, desde a sua origem, posições contra a necropolítica. Então, isso para mim é fundamental. Agora, eu defendo a tese seguinte dentro da teologia. Teologicamente falando, o cristianismo é, por natureza, anti-necropolítica. Então, assim, o cristianismo que eu conheço, que eu professo, que eu defendo, é um cristianismo que tem origem na vitória sobre a morte, porque a morte não tem a última palavra no cristianismo. Isso tanto nos evangelhos, como nas cartas de Paulo, como no que seguiu em termos de teologia. Agora, eu não sou ingênuo, não é? De não perceber que na história do cristianismo, o cristianismo, nós podemos registrar experiências das mais variadas possíveis de necropolítica. Por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, que deu o nome de Inquisição. Então, assim, a ideia de que o cristianismo, teologicamente, historicamente, é responsável por essas coisas, né? A ideia de queimar bruxa, queimar infiéis, queimar quem não é cristão. Então, essas coisas são históricas no cristianismo, né? A relação do cristianismo com a sexualidade humana é um prato cheio para a necropolítica, no sentido de que o sexo não é visto como vida, mas ele é visto como pecado, como queda, como promiscuidade, etc. E tal. E isso, digamos assim, isso está na história do cristianismo. Não é? O cristianismo apoiou regimes totalitários, regimes cruéis, a ideia de só a ideia de discutir se negro tinha ou não alma já é, digamos assim, um sentimento de necropolítica, né? A ideia de apoiar regimes que aprisionaram, mataram, torturaram índios, por exemplo, negros, por exemplo, né? O cristianismo apoiou regimes absolutamente ditatoriais. Esta semana eu estava lendo um livro sobre a ascensão de Mussolini na Itália a partir de 22. E um dos capítulos do livro é exatamente o apoio da Igreja Católica a Mussolini e a sua política. No mesmo, digamos assim, diapasão, e acende o nazismo em 33 na Alemanha, e setores da Igreja Católica estão lá apoiando Hitler, fazendo concordata com Hitler, etc. E tal. Assim como aqui no Brasil, os cristãos apoiaram a ditadura de 1964, assim como aqui no Brasil, cristãos católicos e protestantes apoiaram Bolsonaro, fizeram o sinal de arminha. Não há símbolo maior do que ser necro do que o símbolo da arma tal. Então, veja, eu não tenho dúvida que o cristianismo ele é uma religião que abrigou elementos necropolíticos. Agora, eu acho profundamente injusto. Eu diria que não é histórico, inclusive, não obedece, digamos assim, a uma certa perspectiva histórica do cristianismo, dizer que o cristianismo só foi isso.
Aí eu concordo. Se alguém disser, mas olhe, Romero, o cristianismo não só foi isso. Está completamente com razão. Não é? Eu diria que eu não encontro elementos necropolíticos naquilo que os 4 evangelhos narraram da vida pública de Jesus. Então, aquilo que os evangelhos narram na vida pública de Jesus, na verdade, Jesus é a encarnação da ideia de que a necropolítica não é a razão de ser de um cristão. Então, nesse sentido, a partir da origem, da fonte primária do cristianismo, eu posso dizer que há um cristianismo que combate a necropolítica na história. Seja de Jesus, passando por uma série de teólogos, teólogas, militantes, santos, místicos. Então, assim, a história está recheada também de pessoas cristãs que se posicionaram em diversos momentos da história contra as formas necropolíticas que se apresentam na história da humanidade. Então, eu diria, o cristianismo ele não pode ser tomado num bloco só, mas também nós não podemos ser acríticos perante ao cristianismo. Ele, de fato, colaborou com regimes de morte. De fato, o cristianismo colaborou com experiências de morte, né? Tal. Mas eu não posso dizer que o cristianismo só foi isso. Então, eu sempre divido assim, onde o cristianismo colaborou com a experiência de morte e se tornou um cristianismo necropolítico, e onde o cristianismo foi experiência de vida, defesa de vida contra as formas de necropolítica. Agora, teologicamente, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que, na origem, quando a morte não tem a última palavra, quando a morte não é a última realidade de um cristão, em que há uma ideia de vida, há uma outra dimensão, aí entra essa categoria teológica chamada ressurreição, significa dizer, a necropolítica não pode ser o destino de um cristão. É assim que eu leio, né? É assim que eu entendo, digamos assim, a relação do cristianismo com esse conceito de necropolítica. Bem, é por aí que eu penso, Alexandre. Você falando, estava lembrando agora de uma frase, na verdade, que é do teólogo luterano, Paul Tillich, que está na primeira página da introdução à sua teologia sistemática, que é uma das suas obras mais importantes, onde ele elabora bem os conceitos da sua teologia, numa referência que ele faz ao fundamentalismo, né? Ao fundamentalismo, neste caso, aparece com esse nome dentro do protestantismo, mas é um fenômeno presente nas religiões. Que ele diz assim, que o fundamentalismo é demoníaco. E ele diz por quê? Ele diz, é demoníaco por quê? Porque ele pega aquilo que é transitório, e eleva à condição de algo que é eterno. Isso pensando em termos dos argumentos de Tillich, que ele fala daquilo que é incondicionado, né, de elementos que não estão sujeitos a condições, e daquilo que é condicionado. Então, muitas vezes você pega determinadas ideias, né, que foram construídas a partir de determinadas condições e eleva, né, a um ponto máximo. Você pega o que é meio e eleva a condição de fim. O que é intermediário e transforma em finalidade, em objetivo maior. Então, muitas vezes, no caso do cristianismo, né, se pegou determinadas interpretações, né, construídas a partir de determinados condicionamentos, a partir de determinadas épocas, e se compreendeu essas visões como sendo expressão da própria mente divina. Né? E quando, por exemplo, se leva hereges às fogueiras, é por interpretar que esse herege passa a ser tão perigoso, né, tão perigoso não somente para a vida, mas para a vida eterna, que o herege poderia, através das suas ideias, de dizer coisas proibidas, né, de pensar
pensar diferente do que era tido como pensamento correto, por o que era compreendido como uma ortodoxia, ou o pensamento correto, ou a forma correta daquela religião se entender. Então, pensar diferente tinha que ser punido com a morte, porque no entendimento dessas pessoas, esse pensar diferente contrariava o que era compreendido como a pura expressão da mente divina. Então, com isso se fez do pensamento humano, se elevou o pensamento humano, terreno, mundano, à condição de algo divino e eterno. Aí é nesse sentido que Tillich vai dizer, então, o que é isso? Todas as vezes que isso foi feito, nós testemunhamos na religião, nesse caso no cristianismo, o surgimento de um elemento demônico, ou demoníaco. Não é demoníaco no sentido simplesmente da figura do demônio, da figura do diabo, mas é dessas tendências, seja em quaisquer religiões ou sistemas políticos, de não somente produzir aquilo que de fato é bom, né? Essa dubiedade, essa relação entre de fato fazer o que é correto, fazer o que é bom, mas também, quando se dá esses vacilos, se permite o surgimento de elementos extremamente destrutivos, onde o mal que também está presente na condição humana, ele floresce, né, ele brota com tamanha força e revestido de uma atmosfera divina, de uma atmosfera de vontade divina. E é isso que vai ganhando cada vez mais força. E é algo que, de um certo modo, eu acho que está muito presente, né, no apoio que vem sendo dado no Brasil a certas iniciativas, né, da defesa de uma determinada ideia do que é ser cristão, de uma determinada ideia do que é moralidade a partir de uma fé cristã, de uma certa concepção de como o mundo deveria ser, e não compreendendo que tudo isso tem sido nada mais do que interpretações, construções, vamos dizer assim, humanas, muito bem elaboradas, em até alguns momentos pode ser até que haja boas intenções em alguns momentos, mas não se consegue compreender que se está lidando sempre com o humano, mesmo quando se tenta acertar. Outros até por má fé, por perversidade mesmo, né? E esse é um dos grandes males, por exemplo, no fundamentalismo de um modo geral, né? Quando a gente pensa no fundamentalismo no contexto protestante, eu resumiria que uma das características do fundamentalismo protestante é confundir Deus com a Bíblia. Achar que a Bíblia e Deus são a mesma coisa. Depois achar que um determinado conjunto de doutrinas que supostamente estariam fundamentados na Bíblia, que se constituem na vontade de Deus ou no pensamento divino. Esse mesmo fundamentalismo, quando pensado em relação ao catolicismo, por exemplo, ele se manifesta em confundir a igreja com o próprio Deus. Achar que tudo aquilo que a igreja pensa, que a igreja diz, que a igreja elabora, é a manifestação do pensamento divino. E de um certo modo, as coisas operam em termos do mal que produz, do mesmo modo, né? E quando se percebe o florescimento desse tipo de... E é por isso que hoje no Brasil, católicos de perfil mais integralista ou protestantes de perfil fundamentalista, em certas pautas andam de mãos agarradas, né? Há grupos que são extremamente avessos a um diálogo ecumênico e estão unidos num determinado ecumenismo para a sustentação de um determinado governo que retirar, por exemplo, direitos de determinados grupos dentro da sociedade, ou de garantir a exclusão de determinadas pessoas ou grupos de pessoas dentro da sociedade. E entendendo ou não entendendo, contribuem para uma necropolítica, vamos dizer assim, dentro do contexto da sociedade brasileira. Não conseguem enxergar que aquilo que eles acham que é a expressão da vontade divina é simplesmente uma interpretação humana idolatrada, né? Elevada à condição divina.
ela é colocada como um ídolo, no lugar do próprio Deus. A mente humana é elevada à condição da mente divina. Perfeito. Olha, eu não tenho dúvida, Alexandre, eu vejo dessa mesma forma, sabe? Isso tem me preocupado muito, inclusive, porque à medida que você vai lendo o texto do Bembe, à medida que você vai lendo outros teóricos que adotaram esse termo e trazem para o debate neoliberal, corte de políticas públicas, cada vez menos a preocupação com os mais pobres, um grau de concentração de renda, no mínimo pornográfica, uma coisa doentia, essa obsessão, né, por dinheiro e etc. e tal. Então, assim, nós observamos que nós estamos mergulhados numa cultura da morte, né? Numa cultura que, de fato, tem na morte a sua maior razão de ser, digamos. Esse tipo de materialismo niilista do capitalismo, essas, digamos assim, essas formas hedonistas e absurdas de comportamento, essas formas de fundamentalismo, essa obsessão beligerante, não é, do sistema, faz com que os cristãos embarquem nessa também. Então, e eu tenho visto muito isso, como o cristianismo tem. Eu não posso dizer se é consciente, se é tramado, se é uma coisa elaborada em algum lugar, mas eu vejo isso nas redes sociais, eu vejo isso na rua, eu vejo isso em escritos, eu vejo isso em fotografias, eu vejo isso no cinema, não é? Onde aparecem os cristãos, aparece essa coisa, não é, da cultura de morte e tal. Então, assim, uma cultura em que louva a morte, uma cultura em que a vida humana tem quase nenhum valor, uma cultura em que eu diria que a melhor expressão dessa situação, desse caldo cultural de morte que nós vivemos, é quando a moça disse, mas olhe, presidente, o coronavírus no Brasil já matou X pessoas, né? E ele diz, e daí? Né? Veja, essa pergunta à jornalista, né? Porque a jornalista ela quis mostrar para ele que nós estamos imersos numa cultura de morte, que é crescente, não é? As mortes pelo coronavírus. Ele, como presidente da República, poderia dar uma resposta a partir de, não, mas nós estamos fazendo política pública X, nós estamos combatendo a sina. Não, não. A pergunta foi, e daí? Né? Significa dizer, e eu com isso, né? E tal. Então, assim, e você vê que padres abençoam isso, pastores abençoam isso, cristãos querem isso, né? Então, assim, essas formas que a gente chama de formas fascistas na cultura brasileira, elas são intrinsecamente formas de morte, cultura de morte, né? E qual deveria ser, historicamente, o papel do cristão? Combater isso. O papel do cristão deveria ser, por razões teológicas, por razões, digamos assim, humanitárias, deveria ser combater isso, né? Então eu tenho, sempre que eu leio esses textos, seja de Bembe ou de outros, que usam o termo necropolítica, eu gosto de pensar também, como a teologia se posicionaria sobre isso, né? Como os cristãos e cristãs se posicionam ou se posicionariam sobre isso e tal. Então, assim, eu acho importante, no momento em que o cristianismo deve ser um lugar de conforto, as pessoas estão preocupadas com templos, com sacramentos, com coisas que você pode fazer em casa, com a família. Então, assim, eu fico impressionado com isso. Né? Eu vi uma fotografia, foi na cidade de Campina Grande, um grupo de jovens foram para a catedral, no centro da cidade, com o rosário, o terço na mão, aí fizeram o joelho e fizeram uma mobilização para abrir as igrejas para ter missa tal, em plena pandemia, em que a própria cidade de Campina Grande é uma das que tem um dos números maiores de morte na Paraíba. Então, assim, eu fico pensando, o que é que se passa na cabeça de um religioso para não ter consciência da realidade que o cerca, né, e usar
o nome de Deus, usar a experiência religiosa que tem para esse tipo de coisa. Então, assim, eu diria, eu só tenho uma explicação. Essa pessoa está inserida numa cultura de morte e não tem a menor ideia disso. Obviamente, usa, não é, o nome de Deus para justificar essa cultura de morte, né? Então, isso para mim tem sido uma coisa que me toca muito, sabe, recentemente, assim. Eu não consigo estabelecer uma relação entre cristianismo e necropolítica sem pensar a cultura de morte que estamos inserido e como deveria ser a posição dos cristãos. Por que eu digo isso? Porque, veja bem, alguém poderia até me dizer, mas, Roberto, como é que você tem garantia disso? Eu tenho garantia disso por conta da própria tradição da igreja. Por conta da própria tradição do cristianismo. Eu posso dizer isso. Eu posso dizer que eu encontro na história do cristianismo pessoas que se prontificaram claramente ser contra a cultura de morte. Tem um exemplo que eu nunca vou esquecer, é um exemplo, inclusive, bonito, é um exemplo na Alemanha, de um frei franciscano chamado Maximiliano Kolbe. Esse frei, ele estava preso num campo de concentração e ele fez amizade com um trabalhador, inclusive, eu desconfio que o trabalhador era judeu. E esse trabalhador, ele ia para um desses crematórios, né, um desses fornos, né, para ser assassinado. E ele sabia que ele era casado, que ele tinha filho, tal. Ele chegou lá para o nazista e disse, olha, eu quero ficar no lugar desse homem. Eu quero ir no lugar dele. Veja, e assim o fez, e ele foi assassinado pelos nazistas. Então, veja, o exemplo do Frei Maximiliano Kolbe, que não é único na história, não é, da humanidade e do cristianismo, eu posso encontrar vários. Me veio agora à cabeça por conta desse clima fascista que a gente está vivendo, né? Mas nós temos vários exemplos. Nós poderíamos ter o exemplo, por exemplo, do teólogo luterano, o Bonhoeffer, o Dietrich Bonhoeffer. Então, assim, nós temos exemplos cristãos, católicos, protestantes, que nos autoriza a dizer que o cristianismo não está programado para ser um defensor da cultura de morte, entendeu? Então, assim, eu não consigo não ver dialeticamente o cristianismo. Agora, nesse momento, é muito triste, né, ver nas redes sociais, não é, ver nas ruas estes fascistas dizendo que são cristãos para defender um governo que promove a necropolítica no Brasil, que é esse maldito governo Bolsonaro. Bem, inicialmente é isso, meu amigo, que eu teria a dizer. Parece que há uma compreensão distorcida, né, da religião, vamos dizer assim, que é uma religião que fica só no exterior, na casca, e o seu elemento mais importante, mais essencial, como aquilo que Jesus chega a dizer assim, do que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai de dentro. Perfeito. Dele. Né? Então, é esse lado aí que passa a não importar nesse tipo de prática exterior, como abrir templos, fazer orações. Né? Há uma frase de Madre Teresa de Calcutá, quando estava já no seu leito de morte, que impactou muito o médico que cuidou dela. Ela dizia assim, as mãos que ajudam, né? As mãos que ajudam, elas são mais santas, mais sagradas do que os lábios que rezam. Exatamente. Né? Os lábios que rezam. E ainda pensando, né, nesse mau entendimento, às vezes, do que vem a ser cristianismo, quando a gente olha para o próprio gesto de Cristo se entregando para ser crucificado, né, a gente pensando a dimensão ética, por exemplo, de uma atitude como esta, né, aí eu lembro que alguém, de repente, diz assim, o que seria a ética? Né? Aí diz assim, ética seria decidir quem morre primeiro. Então, pensando nessa lógica de decidir quem morre primeiro e associando o que seria uma ética cristã nesse sentido, tomando a ética cristã como exemplo de Cristo, se alguém se visse envolvido numa situação que ele vai ter que escolher quem vai morrer primeiro, se ele toma Jesus como exemplo, ele vai dizer, se eu tenho que escolher alguém para morrer, que este alguém seja eu. Então, ele escolhe morrer em lugar dos outros. Então, quando observamos grupos ou pessoas entregando outros à morte para se beneficiar disso, isso não tem nada a ver de cristão. Não tem nada a ver com cristianismo nesse sentido da essência do que é cristianismo. Então, Jesus diz, a maior prova de amor é quando alguém entrega a sua vida por amor aos seus amigos.
É morrer pelos seus amigos, é morrer pelos seus irmãos. E, no entanto, o que se observa é pessoas dizendo, olha, se alguém tem que morrer, que não seja eu, né? Claro. Que morra os outros. Né? Não me importa que quem está morrendo são pessoas em condição de rua, se quem está morrendo são aqueles que não têm recursos para ter uma boa assistência médica, por exemplo, em meio a uma pandemia como essa. Essa semana saiu uma pesquisa que revelou bem essa desigualdade no Brasil em relação a quem está morrendo durante esta pandemia. E o maior número de pessoas que estão morrendo são exatamente pobres e negros. Dentre esses pobres, os negros. Porque mesmo quem se contamina e está dentro de uma classe média ou numa classe mais alta, que tem recursos, ele consegue uma assistência melhor no sistema hospitalar, porque pode pagar por isso, e acaba escapando, acaba tendo uma condição de sobrevivência muito maior. Os pobres e os negros são muito mais afetados, né? Negros porque estão na mesma condição dos pobres. Né? Então, o grande número de pessoas que estão morrendo estão dentro desse tipo de situação. Então, é como se alguém dissesse, se alguém... Hoje ou foi ontem, surgiu novamente o número, mais de 30 mil mortos no Brasil, e o presidente disse, as pessoas têm que morrer. Elas morrerão de qualquer jeito, vamos dizer assim. O Idaí, da outra vez, voltou agora, como elas vão acabar morrendo de qualquer forma. Mas, em outras palavras, como se dissesse, já que alguém tem que morrer, não sendo eu, não sendo os da minha família ou os meus amigos, como é uma preocupação que tem sido muito constante nos últimos tempos, aí eu pergunto, o que é que isso tem a ver com cristianismo? Né? Sacrificar os outros em benefício próprio. Né? E o cristianismo tem a ver com autossacrifício. Né? Tem a ver com entregar a própria vida. Né? Se não há jeito, o que se espera é que todos vivam. Mas numa situação onde não há como ocorrer. O exemplo, por exemplo, do padre Kolbe, aí entre os nazistas, ele encarnou perfeitamente a fé que ele tinha. Ele deu o exemplo, ele assumiu o papel que o próprio Cristo assumiria. Dizer, se alguém vai morrer, que eu morra em lugar dessa pessoa. Então, que eu seja sacrificado e não essa pessoa. Então, é uma má compreensão, né, de fato, do que é cristianismo. Homero, nós estamos chegando ao final aqui do tempo. Acho que falta coisa de uns 3 a 4 minutos. Eu gostaria de falar mais alguma coisa? Certo. Olha, eu queria, assim, quando voltasse, eu queria apenas, na nossa volta, pegar alguns minutinhos, talvez meia horinha para nós dois, porque eu queria fazer um comentário sobre um livro de 1984, 85, que é o livro Brasil Nunca Mais, que teve à frente o pastor Jaime Wright e Dom Paulo Evaristo Parnes, porque eu fiquei pensando muito nesse livro esses dias, por conta da ideia de necropolítica, morte, os assassinatos. Então, metade do livro trata de pessoas que foram torturadas, né? E tem um prefácio que foi redigido por Wright e Dom Paulo Evaristo Parnes, que eu acho que é muito importante. Eu acho que é um testemunho contra a necropolítica. Aí eu precisaria de uns 5 minutinhos, no máximo, talvez. Aí eu acho que é melhor, daqui a pouco a gente fecha a live. Quando voltar, eu queria falar do Brasil Nunca Mais, da ideia de tortura no Brasil como o elemento central da necropolítica da ditadura e como cristãos combateram isso. Né? Porque eu acho que são cristãos que merecem uma memória, cristãos que testemunharam. Eu acho que a gente tem experiências tão bonitas, tão proféticas, de cristãos em momentos de terror que teve esse Brasil, que eu acho que são pessoas que não podem jamais ser esquecidas. Aí eu acho que está quase já fechando a live, então a ideia seria fecharmos agora, e quando voltarmos eu queria fazer essa fala, e você completa como você imaginar. E a gente terminaria no máximo em meia hora, no máximo isso. Pode ser? Ok, de acordo. Então, só avisando ao pessoal, a gente vai encerrar e em poucos instantes a gente abre uma nova live por causa de questão de tempo, né? Porque a live aqui do Instagram, ela tem uma duração de 1 hora e
e automaticamente ela encerra. Mesmo que a gente não deseje continuar, o Instagram ele encerra e você é obrigado automaticamente a ter que iniciar outro. E o tempo está esgotando, já está quase abrindo a contagem aqui. Então nós vamos encerrar e abrir uma nova live para ter mais tempo, para que o Romero, como ele colocou, possa fazer essas ponderações. E a gente já abriu até a contagem agora. Eu vou encerrar então e a gente abre outra na sequência. O pessoal pode acessar novamente. Maravilha.